É sempre um privilégio muito grande podermos voltar à sua presença, estarmos consigo. Estamos cá de segunda a sexta-feira, neste horário, para que você possa ter a oportunidade de abrir a sua Bíblia e, tal como nós, deixarmos que a Bíblia fale ao nosso coração. Eu escolhi uma passagem para abrirmos esta sequência de conversa de Efésios, de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler convosco 3 versículos. Capítulo 4, versículos 4 a 6. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pedro, aqui Paulo está, no fundo, a falar que Deus está totalmente empenhado, envolvido, podíamos dizer, na unidade da Igreja, certo? Sim, eu creio que isso está aqui dito de uma forma bastante reveladora até, justamente nas últimas palavras que leste. Talvez, antes de me focar nessa parte da mensagem, talvez trazer aqui a ideia, algo que me parece muito relevante para nós, quando lemos expressões como estas, de que há um só Deus, de que há uma só fé, há um só batismo. E aqui Paulo até vai só falar do Pai, não é? Ele vai aparentemente falar do Pai, ele vai dizer que há um só Deus, e essa é uma verdade fundamental da Bíblia, basta ler Deuteronômio 4.6, não é? Um dos grandes pilares da fé judaica, precisamente, que amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e antes disso ele diz, Deus é único, não é? É o único Senhor. Mas a ideia de um Deus não é contraditória com a ideia de esse Deus se revelar em 3 pessoas. E essa revelação, eu creio que ela está claramente aqui expressa naquelas que são as 3 funções vitais da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de revelar, aqui fica quase aqui surpresa, em 2 minutos eu já vou revelar quais são, deixar mais para o fim. de que maneira é que elas estão aqui, mas queria dar aqui ênfase ao facto de, realmente, nós vivemos num tempo em que o relativismo é uma espécie é o politicamente correto. Nós vivemos num tempo em que há um primado na sociedade, nas escolas de pensamento do relativismo. Quer dizer que alguma coisa é exatamente assim, é a verdade, é a única, é uma coisa que é extremamente difícil de ser feita e, vamos dizer, extremamente impopular. Uma vez que, se há uma coisa que tem caracterizado estes últimos, vamos dizer, 20, 30 anos da nossa geração, é um abandono em quase todos os domínios da vida, um abandono de tudo o que seja absolutista. Portanto, tudo o que seja dizer que há uma ideia que é exatamente assim, que aquela que é a norma para fazer alguma coisa, essas normas são abandonadas. Tendem, aliás, a ser questionadas muitas vezes de formas até bastante agressivas. Mesmo em coisas aparentemente mais inertes, como, sei lá, o mundo da arte, por exemplo, durante séculos assistimos ao desenvolvimento nas várias dimensões da arte, daqueles movimentos que ainda hoje se estudam, como sendo as grandes linhas de pensamento durante uma certa época, basicamente, fosse na arquitetura, na pintura, na escultura, havia uma certa escola de fazer as coisas, e durante aquele tempo considerava-se que aquilo é que era realmente, esta é a forma de fazer do nosso tempo. Não quer dizer que depois não fosse havendo evoluções, mas essas evoluções eram lentas, não é? Ou seja, as coisas iam transitando devagar até, se introduzir uma nova etapa, mas de facto nós percebemos que até em universos como estes, de facto havia um certo absolutismo na maneira de fazer as coisas. Se há algo que caracteriza, mesmo até, vamos dizer assim, a chamada arte contemporânea, não estou aqui a fazer nenhuma crítica propriamente artística, nem tenho capacidade para isso, mas um pequeno lamiré, pelo menos, permite-me, da minha cultura geral, perceber que uma das características essenciais de tudo o que é mais arte contemporânea é pôr em causa certos status quo ou certas ideias pré-concebidas. Daí que muito do que é, por exemplo, a música contemporânea, a pintura mesmo contemporânea e outras formas de arte, elas por vezes são difíceis de definir. Por vezes soam até a um certo, como vamos dizer, talvez uma ausência, uma anti-estética.
se uma pintura, se aquilo que nós admirávamos numa pintura talvez de há uns séculos atrás é a profundidade, é a qualidade dos traços, nós temos grandes autores contemporâneos a fazer coisas que são inesperadas, por vezes a desenhar ou a fotografar, digamos, aquilo que é o banal. Portanto, é uma espécie de antítese constantemente daquilo que está definido. Mesmo na música, encontramos tantos exemplos do abandono daquilo que seriam melodias claramente identificadas, uma certa estrutura. Somos mesmo para a música contemporânea que é feita, por vezes nós nem conseguimos bem ouvi-la ou compreender sequer onde é que há uma linha melódica no meio. Às vezes até parece um ruído. Há um certo ruído. A ideia é precisamente colocar em causa aquilo que estava estruturado. Eu estou a tomar o tempo de explicar isto desta maneira para mostrar que há uma aparente ou uma muito clara, talvez, contradição com estes fenómenos tão próprios do tempo em que vivemos, com um conceito bíblico de coisas que são verdade, mas além de serem verdade, elas são exclusiva verdade. Que é o que nós encontramos em expressões como só há um Deus, só há uma fé, só há um batismo. Ou seja, não há variedade. É como se não é possível retirar e reinventar os alicerces que já estão assim como também só há um corpo, ou seja, só há uma igreja, quer queiramos. Há uma igreja, só há uma forma dessa igreja estar organizada, neste caso na forma de corpo. O objetivo não é tanto denominacional, Claro. dizer que existe esse corpo, uma igreja tem que funcionar como um corpo, não dá para funcionar de outra forma. Portanto, e qual é o plano? Porquê é que isto é desta maneira? É Deus a tentar, enfim, evitar que as pessoas tenham outros pensamentos? No fundo, eu creio que essencialmente é que o plano de Deus é que a igreja se construa sobre estes fundamentos que são essenciais. As pessoas são sempre livres, nós nunca podemos esquecer que tudo o que tem a ver com o reino de Deus, a liberdade é sempre um valor fundamental. Por isso é que ninguém pode dizer que a mensagem de Deus é uma mensagem, vamos dizer, castradora, permite uma expressão, ou uma mensagem redutora. Ela não é, porque estes alicerces fundamentais e sobre os quais Deus não faz negociação, são estas verdades que não há outras, são sempre uma escolha. Ou seja, há uma só fé, mas essa fé, cada um tem a liberdade de vivê-la ou viver sem ela. Claro. Há um só batismo, mas ninguém é obrigado a ser batizado. E aliás é assim que a Igreja Cristã vive. Historicamente, sabemos que a Igreja Cristã já procurou precisamente viver numa espécie de ditadura do religioso, ou da fé, ou do batismo, que seja. Mas nós sabemos que essa ditadura felizmente terminou. Ela não era porque Deus a tivesse introduzido, foi porque os homens, com a sua sede de poder e nesta confusão, se quisermos, que durante séculos existiu, a mistura entre o Estado e a Igreja, assistimos muito a esta forma da Igreja cristã de delinear exatamente como as pessoas deviam fazer. Mas isso nunca foi o projeto divino, isso nunca esteve registado na Bíblia, porque estas verdades são fundamentais e elas são inegociáveis. Deus considera-as inegociáveis, mas para quem quer viver nelas e por elas. Agora, mas Pedro, diz-me só, estamos todos à espera também de percebermos onde é que está o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesta então passagem. guardamos para este último minuto É que temos mesmo que terminar, grande não é? surpresa. E essa surpresa está no facto de que, no fundo não é nenhuma surpresa, é que o texto termina dizendo que todas estas verdades, que até aqui vimos, elas chegam até nós através de que forma? Eu vou ler aqui o texto que há pouco leste, o último versículo 6, depois de terminar esta lista de verdades fundamentais, é que Deus, que é o único Deus, Ele é sobre todos, Ele é por todos, Ele é em todos. Estas três expressões e a utilização das São expressões direcionadas para sobre, cada um. por e em são muito relevantes. Não estão aqui por acaso e não podiam ser intercambiadas umas com as outras. Ou dirigidas só a uma parte de Deus, não é? Deus é sobre todos. E esta é essencialmente a revelação do Pai. O Deus que está acima, por isso é que Ele está sobre. É o Deus soberano, é o Deus acima ou sobre todos. Jesus Cristo é Deus por todos. Porque é como, nós sabemos que Jesus Cristo não é como se fosse, é Deus, mas do nosso lado. Aliás, dizemos, Ele morreu por todos. Por todos, toda a por nós. humanidade. Jesus Cristo é Deus por todos,
porque ele está do lado de todos, uma vez que se fez carne. E o Espírito Santo, que agora está a agir na vida do crente, ele é Deus em todos. Por isso, quando o apóstolo diz que Deus é um só e Pai de todos, ele a seguir vai, no fundo, através da parte funcional, dizer exatamente que Deus é destas três formas que Deus é Pai de todos, estando sobre nós, sendo por nós e estando em nós. Pai, Filho e Espírito. Penso que não podíamos terminar da melhor maneira. Esta é, sem dúvida, a melhor maneira de nós podermos dizer-lhe que você pode confiar sempre no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque Ele é por si, Ele é para si e Ele está em si. Que Deus possa abençoá-lo neste dia de trabalho, neste dia de atividades. Já sabe que o Bíblia Fala é um programa que passa diariamente na Rádio RCS, passa também no Facebook da Rádio e no Hope Channel Portugal. E então, por que não dizê-lo, amanhã é o nosso último dia de passarmos aqui, mas é também um dia importante para estarmos consigo, portanto fica encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário. Até lá.